Boa tarde. Eu queria inicialmente dar um grande abraço a todos os que nos assistem, um grande abraço fraterno, porque a gente vai discutir um tema de fundamental importância, que é o câncer nessa época de Covid. Nós começaremos hoje o segundo dia do Fórum Regional Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro, que é um evento organizado pelo movimento TJCC, em parceria com a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias, com o Instituto Desiderata, com o Instituto Nosso Papo Rosa, com a ACT Promoção em Saúde e com a Fundação do Câncer. Sejam todos e todas muito bem-vindos a este nosso debate. Eu sou Alfredo Scaff, eu sou médico, epidemiologista, consultor da Fundação do Câncer e hoje estarei mediando este debate aqui fundamental para esse momento que a gente vive, da saúde, da atenção em oncologia e da própria Covid. Né? A pandemia foi uma catástrofe, né? A condução da pandemia foi uma outra catástrofe maior ainda. Nós temos grandes problemas ainda vivendo nesse momento dessa doença que ninguém esperava, de repente chegou aí, foi tudo isso que nós vimos com mais de 670 mil mortos só no Brasil. O câncer, a atenção ao câncer, o diagnóstico precoce ao câncer foi extremamente impactado por essa pandemia, por esse momento que o mundo viveu. No mundo inteiro isso aconteceu. E no Brasil, mais ainda. Então, muita gente no ano de 2020 e 2021 não saiu de casa para fazer os seus exames preventivos, para buscar um diagnóstico precoce. Né? Isso represou uma quantidade grande de diagnósticos de câncer. Além das pessoas ficarem em casa pela própria questão da pandemia, os serviços de saúde foram extremamente sobrecarregados por conta da atenção prioritária, obviamente, né, aos pacientes de Covid-19. E isso trouxe um impacto grande nesses 2 anos principais da pandemia. Nós ainda vivemos a pandemia, estamos num momento que ela tem um recrudescimento nacional. Aqui no Rio de Janeiro é extremamente intenso, com aumento de mais de 100% dos diagnósticos ou de busca por diagnóstico de Covid, né? Ainda bem, né? Ainda pelo esforço de muitos secretários de saúde, da população, de muitos estados, nós conseguimos a vacinação, e isso trouxe um impacto enorme na mortalidade pela Covid. Mas essa doença, essa pandemia ainda existe, ainda está aí, ainda estamos nos contaminando. E aí, hoje, nós vamos discutir aqui com pessoas fantásticas, né, que estão fazendo um trabalho excepcional nos seus locais de trabalho, sobre esse binômio do câncer, do diagnóstico do câncer, do tratamento do câncer nesses tempos de Covid. Para isso, nós vamos agora conversar com quatro profissionais assim, de primeiríssimo, né, assim, que são brilhantes nas suas áreas, né, que são a doutora Clarice Gerbasi, que é médica, pediatra, alergista, coordenadora da regulação de serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Né, e aí a gente consegue ter uma visão do Estado. Com o doutor Rodrigo Oliveira, que é médico sanitarista e secretário
de saúde do município de Niterói. Niterói foi um dos municípios do estado do Rio de Janeiro que conseguiu se organizar desde o início da pandemia de uma forma excepcional, que serviu de exemplo para muitos outros municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então o Rodrigo vai trazer para a gente, né? Rodrigo, doutor Rodrigo não, né? Rodrigo, Clarice, assim por diante. Vai trazer para a gente, pessoal, uma experiência que eu acho que é fantástica, né? E super importante. Vamos também conversar com a Marilene Garcia, que é educadora, militante política, paciente oncológica e idealizadora da União Macaense de Combate ao Câncer de Mama, a UNAMAMA. Ela vai falar para a gente, através de um vídeo, da sua experiência. E, por fim, o Dr. Gelcio Mendes. O Gelcio é um oncologista, assim, super conhecido, super importante aqui do Rio de Janeiro. Hoje, ele é o diretor assistencial do INCA, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer. É um instituto fundamental para o país, que determina como é que o país vai entender, diagnosticar e enfrentar o câncer como um todo. E aí o Gelcio vai contar para a gente dessa experiência do INCA, né? Esqueci de dizer também que o Gelcio é o nosso diretor substituto do INCA, o diretor-geral, né? Vai contar para a gente sobre isso, né? Sobre essa experiência. Então, pessoal, vamos começar então nossas apresentações, seguida por um debate. Agradecer a toda a equipe técnica do TJCC, que se empenhou demais para construir este momento que, embora virtual, tem um componente, uma complexidade, uma quantidade enorme de pessoas envolvidas. Eu não vou saber falar o nome de todo mundo, mas queria demais agradecer a participação e o empenho de todos neste evento. Dando início às apresentações, vamos inicialmente ouvir a apresentação da doutora Clarice Kerbasi, que é médica, especialista em pediatria, alergia e imunologia e é coordenadora da regulação ambulatorial dos serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Clarice, por favor, fique à vontade, nós teremos uns 10, 15 minutos para a sua apresentação. Na sequência, voltaremos para um debate onde poderemos aprofundar a conversa. Obrigado mais uma vez, Clarice. Obrigada, doutor Alfredo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao TJCC pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e dos desafios que a gente vem encontrando na regulação do paciente oncológico como um todo e voltando um pouquinho para esse cenário que a gente está vivendo agora de pandemia, né? E mostrar para vocês qual é o impacto disso, como isso repercutiu na regulação. Muitas das coisas que eu vou falar aqui se confundem entre problemas que surgiram na pandemia ou se agravaram na pandemia. Por exemplo, a gente sabe que é notório que a regulação só existe porque a gente não tem oferta de vagas suficiente para todos os pacientes, senão não precisaria de regulação, a gente faria só um agendamento. O objetivo da regulação principal é a gente qualificar os pacientes elegíveis para estar naquela vaga, para ter acesso àquele recurso, de uma forma que a gente garanta a equidade desse acesso. O que a gente percebe ao longo do tempo e que foi muito impactado agora com a pandemia, que é um déficit na oferta de vagas, né? Esse déficit está relacionado à pandemia com a falta de contratação de profissionais especializados. Quer dizer, os profissionais que vinham compondo o corpo clínico dessas unidades que fazem o tratamento do paciente oncológico, eles foram se aposentando, foram saindo, foram deixando de trabalhar nessas unidades e a gente não teve uma reposição quantitativa suficiente para completar de novo as equipes. A gente viu isso agravado na época da Covid. A gente também sofreu um pouquinho com o problema de compra de insumos, né? Eu acho que foi uma situação geral que faltou até anestésico, a gente não conseguia máscara, luva para todos os serviços, e isso atrapalhou a oferta de vagas também. A gente teve, nesse período, e não por causa só da Covid, mas a gente já vinha com uma programação, até o Gelcio participa disso com a gente, porque a gente teve necessidade de uma atualização no parque tecnológico. Quando eu me refiro ao Gelcio e lembrando do INCA, é porque o INCA precisou trocar as máquinas de radioterapia ao longo desses anos, né? Desses 3 últimos anos aí, isso impactou um pouquinho a oferta de vagas
especificamente da radioterapia, mas a gente, quando fala de atualização de parque tecnológico, a gente fala de outras unidades também. Pedro Ernesto também passou por atualização, Mário Crefe, enfim, outros prestadores importantes para a gente. Uma situação que é muito comum, que não tem só a ver com a Covid, né? A gente tem dificuldade do uso de algumas vagas que são ofertadas na regulação por causa do perfil de elegibilidade dos prestadores. Então, a gente tem alguns recursos onde a gente tem até uma ociosidade de vagas, porque a gente não tem um perfil do paciente para colocar naquela vaga. Quer dizer, o prestador tem uma limitação na oferta da sua vaga, ali, do seu serviço, e a gente não tem a demanda para isso. Então, em alguns serviços a gente pode ter até fila e ociosidade de vagas, o que pareceria um contrassenso, mas é por causa do perfil de elegibilidade de cada prestador. Outra coisa que impactou muito na época da pandemia, do auge da pandemia principalmente, foi o afastamento de diversos profissionais de saúde atuantes, ou pela idade, ou por comorbidades. Naquele primeiro momento, os funcionários que compunham a rede assistencial, eles foram afastados por comorbidades e por idade. Isso deu um impacto significativo em todos os serviços e não poderia ser diferente no oncológico. A gente ainda teve uma necessidade de remanejamento de leitos e profissionais de saúde para internação por Covid. Né? Então, não era só assim, a oncologia, os serviços oncológicos, pelo decreto, eles não foram paralisados em hora nenhuma, eles foram priorizados. Mas a gente viu que muitos hospitais precisaram remanejar a equipe e leito e o espaço físico para internação por Covid, ou se adequar ao afastamento, né? A gente não podia mais ter aquelas salas de espera lotadas, então a gente precisou de um remanejamento, de uma readequação. Isso também impactou na oferta de vagas. Outra questão é que os pacientes com Covid ficaram internados por um tempo muito prolongado em hospitais especializados, ocupando vagas que poderiam ser usadas para o paciente oncológico, para o tratamento do paciente oncológico. Inicialmente, a gente tentou tirar, por exemplo, paciente com Covid que entrava no INCA. Então, vamos tirar ele de lá, vamos botar ele no hospital só de Covid. Chegou um momento que a gente não tinha mais como fazer essas trocas e a gente viu pacientes com Covid internados de um tempo prolongado no INCA, por exemplo, mas isso se repetiu em todos os outros hospitais da rede oncológica. Como o doutor Alfredo falou mais cedo, os pacientes com Covid, eles tinham, ou com medo da contaminação pelo Covid, eles evitaram buscar os serviços de saúde. Então, assim, a gente viu que isso atrasou, sim, o diagnóstico e até o início do tratamento. Mesmo aqueles pacientes que já tinham diagnóstico, eles interromperam muitas vezes o tratamento, eles retardaram a ida aos serviços para iniciar o tratamento com medo da contaminação. Esse é um desafio que a gente tem agora geral, né? Vou falar um pouquinho do que é geral. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente tem uma baixa cobertura da atenção primária. E que isso impacta para a gente, principalmente no diagnóstico do paciente, né? Eu ponho lá no final desse slide que o diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio é um assunto amplamente discutido em todos os fóruns que a gente trabalha de oncologia, de que a gente discute, porque isso não é uma coisa que aconteceu só na época da Covid. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. A gente perde a oportunidade terapêutica desse paciente muitas vezes. E isso se deve a vários fatores. Então, a baixa cobertura da atenção primária pode estar envolvida nisso, na identificação no exame físico do paciente, na anamnese, de alguma coisa sugestiva de um câncer, que poderia ocorrer com exame de imagem, com exame, com uma biópsia, né? A gente tem uma baixa oferta de exames diagnósticos, como um todo, né? Mas, assim, eu citei aqui especificamente os que a gente vê com maior dificuldade. As broncoscopias, os exames endoscópicos, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, as biópsias de gânglio, as biópsias de massas, né? As biópsias em geral, estudo imunohistoquímico. A gente tem necessidade do imunohistoquímico para definir muitas vezes o sítio primário, né? Então, você tem aquele paciente
que tem câncer, tem cara de câncer, mas você precisa de um aprofundamento no diagnóstico inicial, né? E aí, de novo, o diagnóstico tardio envolvendo toda essa desestruturação que a gente vê, que vai desde a atenção primária até o acesso ao diagnóstico efetivo. O que a gente precisa, né? Qual é o nosso desafio? E aí, em termos de organização, pensando numa coisa global, não só na regulação, a gente tem uma necessidade de construção de uma linha de cuidado oncológica, né? O paciente, a gente tem que acompanhar o paciente da suspeita ao final do tratamento, passando por todos os momentos dele, da doença oncológica dele. E para isso a gente vai precisar rever o modelo atual da rede oncológica. Quando eu falo rever, a gente tem algumas questões no modelo atual. O que é? A gente não tem o diagnóstico e o tratamento necessariamente na mesma unidade. A gente tem, e aí em termos de regulação especificamente, a entrada do paciente, o acesso do paciente a um NACOM, a uma unidade habilitada no tratamento oncológico, ela se dá exclusivamente pelos recursos cirúrgicos. A gente não tem uma oferta de oncologia clínica. Ou seja, para que eu coloque um paciente dentro de uma unidade especializada, é necessário que esse paciente já tenha o diagnóstico confirmado. Então, aí eu volto de novo naquela história, que você tem um paciente que ele tem câncer, você não tem dúvida, ele tem metástase, ele tem uma imagem sugestiva de uma carcinomatose, só que você não tem um sítio primário. A gente tem uma dificuldade enorme nesses pacientes. E aí, outro obstáculo que a gente tem, que esse modelo da entrada pelo recurso cirúrgico atrapalha um pouco não, bastante, é aquele paciente, por exemplo, que obstruiu, foi para uma emergência, fez uma cirurgia para corrigir a obstrução, fez uma biópsia, é um câncer, quer dizer, ele já foi operado, mas ele precisa continuar o tratamento dele, clínico, radioterápico, e aí a gente tem a dificuldade de botar esse paciente numa unidade especializada, né? Porque ele já foi operado e os nossos recursos de entrada são exclusivamente cirúrgicos. E aí isso também impacta na história do papel do NACOM, né? Que tinha que fazer o diagnóstico até o final do tratamento, e a gente volta lá em cima, rever o modelo atual e construir uma linha de cuidado que atenda a tudo isso e a gente consiga tratar o paciente de uma forma integral. E por último, a gente tem uma ausência no enfrentamento dos cuidados paliativos do paciente oncológico. Isso é uma coisa que a gente começou a discutir recentemente, né, de um tempo para cá, mas ainda falta muito a andar. A gente vê que a ponta tem muita dificuldade de compreender o paciente oncológico, tem muita dificuldade de entender que a gente às vezes precisa estabilizar o paciente clinicamente antes de pedir uma transferência. Isso eu estou falando de paciente já internado. O paciente está internado com uma pneumonia, mas tem câncer. Sim, mas antes da gente botar ele no hospital oncológico, a gente precisa tratar essa pneumonia dele, né? Aquele paciente que a gente já sabe, já consegue enxergar que é um paciente com múltiplas metástases, é um paciente já debilitado, provavelmente fora de possibilidade terapêutica, a assistência que está acompanhando ele ali não sabe lidar com ele, não fala em cuidado paliativo, não encara isso como uma coisa até natural que faça parte da doença. Então, assim, de uma maneira geral, esses são os nossos principais desafios. É lógico, quando a gente fala de oncologia, é um novelo de lã, né? A gente puxa uma pontinha e desenrola um monte de coisa, mas acho que eventos como esse nos dão a oportunidade de começar a debater um pouquinho sobre isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e da gente começar essa discussão que é tão importante. Obrigada. Doutora Clarice Gerbasi nos apresentou de uma forma muito detalhada, com uma clareza muito grande de um diagnóstico de como é que está a situação. Eu acho que isso é fundamental para que a gente aponte saídas, né? Que a gente aponte como é que nós vamos resolver isso, né? Esse eu acho que é o primeiro passo para a gente poder
resolver o que a gente tem de problema. Então, Clarice, muito obrigado mesmo pela tua apresentação. Acho que a gente vai ter um debate sensacional daqui a pouco. Não deixem de acompanhar, pessoal. Quem está nos assistindo, continuem, porque o debate vai ser fantástico. Agora eu vou chamar o Rodrigo Oliveira. O doutor Rodrigo, ele é médico, sanitarista, né? É secretário de Saúde de Niterói e também ele é presidente do COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, né? O Rodrigo fez um trabalho muito importantíssimo em Niterói durante a pandemia, né? Enfrentou junto com o prefeito de uma forma assim que foi exemplar para o Estado e para o Brasil. O Rodrigo, além de todas as coisas que ele faz no município de Niterói, né, toda a demanda que ele tem, ele termina participando de eventos no Brasil inteiro, contando essa experiência. Agora, em julho, se não me engano, no meio de julho, vai ter um encontro nacional dos secretários municipais de saúde, no Mato Grosso do Sul, e o Rodrigo vai estar lá com a equipe dele, mostrando e ensinando outras secretarias tudo o que aconteceu aqui, tudo que pode ser utilizado como referência para isso. E aí, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente como é que foi que você organizou o Niterói e como é que foi que você enfrenta, ou como é que você está enfrentando no nosso recorte aqui, o câncer, né? Porque você tem todas as coisas, todas as questões de saúde para fazer lá, mas especificamente no câncer, como é que a gente está trabalhando, como é que você está vendo isso em Niterói? Obrigado pela participação. Obrigado. Queria cumprimentar a todas e todos, dar bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar e festejar esse evento. Eu acho que eventos como esse, colocando no centro da agenda a questão do câncer, que não é nada, nós estamos falando da segunda maior causa de morte no mundo e no Brasil também, e também no estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que a gente, e por óbvio também Niterói, eu acho que essa é um momento muito importante, principalmente, né, quando a gente fala do processo, mesmo que incompleto e permeado de desigualdades, pelo qual o Brasil passou de transição demográfica ou transição epidemiológica, a gente fala de um processo de um aumento muito importante do papel que as doenças cardiovasculares e agravos não transmissíveis, também como câncer e, obviamente, como trauma, são as 3 primeiras causas na maior parte dos estados, elas colocam e pressionam e questionam o Sistema Único de Saúde a lidar com isso. E eu acho que quando a gente fala de câncer, a gente está falando sobre vários aspectos, a gente está falando dos desafios do Sistema Único de Saúde para o próximo período. Então, eu acho que a gente tem, nesse sentido, a gente está em 2022, uma agenda muito importante, eleições estaduais e nacionais, que apontam a necessidade da gente rediscutir, olhar para trás, esses mais de 30 anos de SUS e de construção do Sistema Único de Saúde, mas também, principalmente, e aí com uma pandemia, olhar com todo esse processo, pegar o conjunto dos aprendizados e tentar apontar para um debate que consiga compreender a complexidade que esses fenômenos colocam para a gente. E ao contrário do que aconteceu na Europa, o Brasil ele teve um processo de transição demográfica que teve a permanência, até pelo seu subdesenvolvimento e pelo processo desigual de trocas mundiais, a permanência de um processo muito importante de profundas desigualdades. E isso ele impacta de forma muito decisiva no processo de saúde e doença. Bom lembrar, o próprio SUS, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, reconheceu que saúde ela não é simplesmente a ausência de doença, e muito menos um processo biológico, embora o biológico e a medicina falem muito, e o acesso ao serviço de saúde falem muito sobre o acesso, sobre o resultado sanitário que a gente vai ter. É necessário a gente compreender que os processos de saúde ou os processos de doença e o tratamento são fenômenos sociais complexos e, como tal, precisam ser enfrentados. Porque, como eu falei, essa transição demográfica do Brasil, se por um lado ela já hoje é uma realidade importante e marcada predominância das doenças e agravos não transmissíveis no nosso perfil de morbe e mortalidade, esse perfil de morbe e mortalidade ele é, de forma muito importante, impactado pelas desigualdades. Um exemplo fora do câncer,
a nossa obesidade e o processo de ampliação da prevalência da obesidade entre os brasileiros, ele não atinge de forma igual, independente da classe social. A obesidade nas classes maiores é apenas obesidade. A obesidade nas classes que têm menor renda e, portanto, menor escolaridade e conjunto de dificuldades e vulnerabilidades, inclusive de obesidade infantil, cursa com processos e o fenômeno da desnutrição, a ausência tanto da proteína, da oferta da proteína, quanto também da ingestão de algumas vitaminas. A gente compreender esse processo, para além simplesmente da permanência de algumas doenças transmissíveis, como a tuberculose, que também é um elemento importante, a gente precisa compreender que as próprias doenças e agravos não transmissíveis e o câncer, nesse cenário, mesmo quando a gente fala de SUS, ele não afeta de forma igual esse conjunto da população. E eu estou falando isso porque eu acho que é importante a gente colocar, e a apresentação anterior me ajudou muito a fazer de forma mais sintética esse processo, porque quando a gente fala regulação assistencial e pós-pandemia ou pandemia, num contexto de Covid, a gente está falando de desafios que são, do ponto de vista do Brasil, mas principalmente do ponto de vista do Estado do Rio de Janeiro, desafios que são históricos, portanto conjunturais, de uma conjuntura que vem anterior dos últimos 10 anos, mas também que são aprofundados pelo processo da Covid. O processo de desigualdade, aumento de desemprego, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil tem um desemprego, o Estado do Rio de Janeiro tem um percentual maior de desemprego, de vulnerabilidade social do que nesse período, desses últimos anos, mas principalmente o Estado do Rio de Janeiro enfrenta a Covid. Vale dizer que a gente teve um governador deposto no meio desse processo, mas o Estado do Rio de Janeiro enfrenta a Covid pós, no mínimo, 5 anos de profunda crise no Estado do Rio de Janeiro. Crise que teve problema de liquidez, crise que teve um processo importante de esvaziamento e sucateamento de várias unidades estaduais, crise que fez com que a gente não retomasse, por exemplo, um conjunto de processos de concursos, mas crise também, aí principalmente nos últimos 7 anos, da própria rede federal. Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala sempre de tripartite. A gente está falando de atenção básica, a gente está falando da União, do Estado e dos municípios. Mas no Rio de Janeiro isso é de forma mais decisiva e talvez radical. Porque quando eu falo da oferta de câncer ou cardiovascular, para ficar nas doenças e agravos não transmissíveis, a alta complexidade, e isso está no nosso teto, tá? Do nosso teto financeiro. A alta complexidade, parte importante na região metropolitana da oferta da alta complexidade, ela é federal. E a gente enfrenta a pandemia, e agora nesse processo que a gente está vivendo agora e discutindo, a gente enfrenta a pandemia com um processo, num período, no final de um período, ao longo de um período, onde nos últimos 5 anos se redução de leitos federais, leitos de alta complexidade, na casa de 800 leitos. Estou falando dos 6 hospitais federais e dos 3 institutos. Então, a gente entra hoje no debate da conjuntura e dos desafios do Estado do Rio de Janeiro. Para falar de regulação, a gente precisa debater oferta. Porque, do ponto de vista da programação e dos parâmetros, a nossa oferta é um problema. Hoje falta menos porque tem um financiamento estadual, nós estamos indo para o terceiro UNACOM financiado exclusivamente com recursos estaduais. Então, faltava 12, estamos caminhando para faltar 9 CACONs no Estado do Rio de Janeiro. Isso sem contar que a gente teve uma queda da capacidade de produção, tanto pela Covid, mas também pelo esvaziamento dos hospitais federais. Porque não é só o INCA, é o Hospital de Servidores, é o Hospital de Bom Sucesso, é um conjunto de hospitais que concentram os recursos federais, e, portanto, por isso que eu falei de teto financeiro, mas concentram também a oferta e todo o processo de programação. A gente, quando falar para virar, eu acho que esse é um elemento importante, tanto do ponto de vista de uma crise histórica, quanto do ponto de vista de uma crise da rede federal de saúde, que ela informa e precisa ser enfrentada. A outra questão, que também foi colocada na apresentação anterior, é o reconhecimento de que a gente falar de regulação é falar de modelo assistencial e é falar também de programação. Não dá para a gente discutir simplesmente
qual é o procedimento que falta ou quantas pessoas estão na fila. Às vezes, o problema de regulação, em geral, quando a gente entra para estudar ele tem um problema de indicação, então volta e meia tem indicações erradas, não necessariamente no câncer, mas eu tenho também um problema muito objetivo e concreto da oferta. E aí, primeira vez que eu fui secretário de saúde em Silva Jardim foi em 2009. Portanto, eu estou, de alguma forma, debatendo o sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro desde esse período. Desde esse período que a gente não conseguiu fazer nenhuma discussão consistente do ponto de vista da programação assistencial. Porque a gente precisa parar de olhar os investimentos sobre a lógica, simplesmente, de onde o calo está apertando agora. É óbvio que o relatório gerencial da regulação ele é decisivo para a gestão da rede e ele é decisivo para movimentos táticos e ele informa um movimento estratégico. Mas a gente precisa discutir necessidade. E no caso do câncer, mais do que qualquer outro agravo expressivo, isso é absolutamente possível, porque se tem doenças programáveis do ponto de vista do sistema de saúde, é o câncer. Você me dá a tua população, eu digo quantos cânceres você pode ter e eu digo quanto isso vai significar, de rastreio ou não, né, de diagnóstico precoce, quantos procedimentos a gente vai precisar de rastreio, diagnóstico precoce, de patologia e também de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Isso está programado numa planilha definida nacionalmente, validada e muito bem fundamentada. Dá certo se você faz esse processo. Então a gente precisa enfrentar no estado do Rio de Janeiro, não só para o câncer, mas principalmente para o câncer, o que também foi falado aqui, que é a discussão da linha de cuidado. Mas a gente precisa fazer a linha de cuidado olhando necessidade. E aí sim, começando a organizar, e aí apontando os desafios, e a partir dessa discussão, apontando e tentando enfrentar os desafios que não são só dessa ordem, mas também não são da ordem do intransponível, porque a gente, no estudo, inclusive em parceria com a ajuda que a gente está afirmando com a Fundação do Câncer, ficou claro em Niterói, os 5 maiores cânceres de Niterói, que são responsáveis por mais de 50% dos óbitos de câncer na cidade, são todos eles tratáveis se diagnosticados precocemente, e a ciência já resolveu essa questão. Pode avançar? Podemos avançar mais com outros tratamentos? Sim, mas câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de próstata, câncer de cólon retal e câncer de pulmão menos, mas câncer de pulmão que a gente tem uma perspectiva de fazer uma parceria com o Hospital Antônio Pedro e testar novos processos, esses cânceres são responsáveis por grande parte dos óbitos, em geral mais de 50%, e não tem um problema na ciência do descobrimento, a gente não precisa descobrir nada na ciência para enfrentar. Portanto, o que a gente precisa fazer é organizar, resolver a questão da oferta, porque também a gente vai sempre ficar com o problema da oferta, e aí a regulação vai sempre ser um problema, e a contingência não ajuda a gente a fazer um outro debate, que é o debate de que modelo de atenção e que modelo gerencial eu preciso organizar para enfrentar determinados fenômenos sociais complexos como são os processos de saúde e doença, principalmente os processos de saúde e doenças relacionados às doenças e agravos não transmissíveis, porque eles têm a ver com a forma como a gente vive. Falar de câncer é falar de como eu vivo, falar de doenças cardiovasculares é falar dos meus hábitos, é falar de como eu organizo a cidade, mas também de como eu organizo o sistema de saúde. E a gente precisa colocar na ordem do dia a agenda da integração. A atenção primária é um elemento decisivo, mas uma coisa que a gente fez foi falado da experiência de Niterói sobre o enfrentamento da Covid, uma coisa que ficou muito claro para a gente ao longo do enfrentamento da Covid em Niterói, é que a gente tinha responsabilidade, enquanto gestão pública, de fazer o conjunto, abrir leitos, definir fechamento da atividade econômica e redução da circulação de pessoas quando necessário, articular, fazer ampliação de teste, garantir a vacina, articular com a academia o apoio a esse processo, mas a gente precisava também liderar um processo junto à sociedade para que a sociedade compreendesse qual era a parte dela neste processo. Então, a gente precisa, nesse aspecto, fazer um encontro de 2 conceitos que a gente, às vezes, trata como igual. A gente precisa juntar a população da epidemiologia ao povo da democracia. Os processos de enfrentamento
sanitários, de fenômenos sociais complexos, precisam apostar no envolvimento e na ampliação da consciência sanitária e da autonomia das pessoas e na corresponsabilização, sistema de saúde e o usuário com a saúde da cidade, da coletividade e, portanto, também de forma individual. Nesse aspecto, a gente em Niterói, a gente aproveitou ano passado e construímos o Plano Municipal de Saúde. Nesse plano, a gente tem um programa que eu vou falar rapidamente, talvez no debate eu consiga detalhar um pouco mais, mas a gente vai falar rapidamente sobre o programa Niterói Vencendo o Câncer. A gente fez uma aposta, por óbvio, tanto pela sua relevância na mortalidade, na morbidade, tanto pelo seu caráter de mobilização social, mas também a gente fez uma aposta de que, ao organizar a atenção ao câncer, que é complexa no sistema de saúde, eu consigo também, a atenção ao câncer, ser um fio condutor da organização e integração do conjunto do sistema de saúde de Niterói, que, como qualquer sistema, é fragmentado, tem questões de oferta, tem um conjunto de outros desafios. E esse esforço foi feito e realizado no Niterói Vencendo o Câncer. Então, tem um investimento. A gente começamos com câncer de mama e câncer de colo de útero, porque são muito importantes e expressivos. E a gente fez um investimento grande na linha de cuidado inteira. Estamos no esforço, ampliamos agora, abrimos, inclusive com financiamento estadual, a oferta de cirurgia, quimioterapia para o conjunto de cânceres. Estamos abrindo num hospital que, no primeiro momento, foi desapropriado pela cidade para ser hospital de Covid, e agora já fez a reversão e é um hospital geral e está abrigando o UNACOM. Então, a gente está querendo resolver a questão da oferta, mas também enfrentar o conjunto do debate. Então, fizemos, na linha de cuidado, uma discussão e estamos fazendo um plano de investimentos para os próximos 12 meses, de investimento para garantir nesses 2 cânceres primeiro e depois nesses outros 3 que eu falei. Rastreio, diagnóstico precoce, consolidação da patologia e garantia do acesso à cirurgia, quimioterapia e radioterapia, de acordo com a oferta. E estamos abrindo uma outra agenda. No projeto agora, com a Fundação do Câncer, a gente tem 3 elementos centrais, que eu vou falar para terminar, que eu já ultrapassei todo o meu tempo. Um elemento que a gente está chamando de a construção de um plano de atenção oncológica de Niterói, um plano de 10 anos, fazendo um esforço para envolver o conjunto da sociedade na discussão sobre câncer na cidade, inclusive a sociedade civil organizada, e por isso, inclusive, a gente tem priorizado eventos como esse. A garantia e a organização e implementação na cidade de Niterói do registro de câncer de base populacional. Embora seja a sede do INCA, o estado do Rio de Janeiro ainda não tem nenhum registro de câncer de base populacional. A gente vai tentar agora implementar isso. E o projeto Navegadoras, que é um esforço gerencial no sistema de saúde de Niterói, com equipe, com profissionais de saúde de nível superior, que são responsáveis e corresponsáveis por garantir o acesso ao conjunto dos procedimentos a partir do momento que uma pessoa, uma mulher, no caso, tenha suspeita de câncer. Essa pessoa ajuda a disponibilizar e organizar o conjunto das ofertas. Essa experiência não é nova, já tem experiência em outros lugares, a gente está bebendo essa experiência e estamos em parceria com a Fundação do Câncer, trabalhando e implantando no mês que vem agora esse processo. Então, como eu falei, é um processo complexo que é necessário a gente construir um debate, por isso eu estou muito feliz, contente e tentando fazer uma pequena contribuição aqui de Niterói e do COSEMES para esse debate. Nós ouvimos, então, o secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, que contou para a gente um pouco da experiência do enfrentamento de Niterói à Covid e ao câncer, obviamente, desse momento de reorganização da rede de atenção, e não só da rede municipal, mas pensando também em toda a cidade, né? As pessoas vivem na cidade, são saudáveis e adoecem nas cidades. Então, a gente tem que pensar a cidade como um todo, né? Sem a menor sombra de dúvida, Rodrigo, né? E eu acho que você falou uma coisa que me deixei aqui, eu fiquei até muito pensativo sobre isso, né? A gente viveu 30 anos de SUS, né? Tivemos um grande marco, que foi a pandemia, e temos que pensar esse futuro do SUS, né? Então, óbvio que tem todas os gigantescos desafios do curto prazo que a pandemia trouxe para a gente e que toda a carga de doença aumentada até por conta dela e por conta das crises estão aí batendo na porta dos secretários de saúde, mas nós temos que olhar o SUS para frente, né? Como é que vai ser esse SUS a médio e longo prazo, né? E aí, para quem nos ouve nesse nosso debate aqui, nessa nossa apresentação,
Este evento está acontecendo no prédio eu vou dar o endereço, é Rua México, número 128. Este prédio é um prédio histórico. Toda a história da saúde pública do Brasil passa por aqui, né? Isso daqui foi um instituto antes de ser um prédio do Ministério da Saúde, depois virou um prédio do Ministério da Saúde, isso na época antes de Brasília, gente. Depois virou um prédio do INPS, depois virou um prédio do Ministério da Saúde, regional, depois estadual, depois da Secretaria de Estado da Saúde. Então, essa é a evolução da saúde, né? A gente passa por tudo isso. Nós temos que pensar o que vai ser esse prédio nos próximos 30 anos e construir alguma coisa muito forte, muito consistente, que de fato traga soluções para a saúde pública desse nosso país, né? Rodrigo, super obrigado pela tua apresentação, né? E agora eu vou convidar a todos a assistir uma fala da Marilene Garcia, que é educadora, militante política, paciente oncológica e idealizadora da União Macaense de Combate ao Câncer de Mama, a UNAMAMA. Ela vai contar um pouco para a gente dessa experiência dela nesse momento de pandemia. Obrigado, Marilene. Fica à vontade. Saudações carinhosas a todos e todas. Eu sou Marilena Garcia, presidente da UNAMAMA, União Macaense no Combate ao Câncer de Mama. Nós somos uma organização que trabalha na base, nas periferias. Nós fazemos o acolhimento do paciente, dos familiares, e nós trabalhamos no diagnóstico precoce. E estamos atualmente trabalhando também com diversos tipos de câncer, pacientes e familiares. A pandemia foi um desastre na vida dos pacientes de câncer. A pandemia fez com que diagnóstico, tratamento fossem muito prejudicados. No diagnóstico é porque muitos pacientes ficaram esperando, né, a oportunidade de fazer os exames, a oportunidade de serem acolhidos pela rede pública e pela rede privada. E a palavra de ordem naquele momento era pandemia, coronavírus. Então nós, pacientes do câncer, porque eu também sou, eu atualmente enfrento o 5º câncer, 5º no pulmão, nós ficamos um pouco abalados e amedrontados até para recorrermos às redes de atendimento. E com isso, o diagnóstico precoce teve um prejuízo muito grande, né? E a questão do tratamento também, por vezes, quando tínhamos acesso ao tratamento, nós, pacientes, familiares e até alguns profissionais também, nós tínhamos medo de buscarmos e aceitarmos, não é, o tratamento naquele momento. Afinal, o medo que tínhamos durante a pandemia, o medo por morte de Covid, víamos tanta tragédia, tantas dores, não é? Então eu quero dizer que mais do que nunca, movimentos como Todos Juntos contra o Câncer precisa ser muito ouvido, muito abraçado. Obrigada a essa rede que nos acolhe, que leva essas realidades para todo o Brasil, né? E nós temos que registrar que o câncer é a 2ª causa de morte no Brasil. Nós só estamos em 2º lugar, abaixo das doenças coronárias, né? Cardiovasculares. Então, nós somos os pacientes, nós somos aqueles que lutam para vencer uma enfermidade que é a 2ª maior causa de morte, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, já diz que 45% da busca por mamografias durante a pandemia diminuiu em 45%. Então, é esse o momento da união. É esse o momento da união de todos nós, não é? Todos nós, pacientes, não pacientes, familiares, profissionais de saúde, grupos de apoiamento, estarmos unidos para irmos atrás do grande prejuízo no diagnóstico e no tratamento que nós tivemos por causa da pandemia. E quero fazer aqui uma chamada final para nós, mulheres, porque infelizmente esses dados nem sempre são mostrados, mas as mulheres brasileiras
mesmo as de classe média, mas mais as da periferia. A gente encontra tempo para tudo e para todo mundo em relação à saúde, mas nós não nos tratamos no devido momento. Então, mulheres, vamos tentar dar a volta por cima neste grande prejuízo causado pela pandemia. E é sempre muito bom lembrar: mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança na qualidade de vida faz com que nosso sistema imunológico se fortaleça e a gente seja muito mais resistente a qualquer tipo de câncer. Vamos lá? Juntos e juntas? Obrigada, movimento, todos juntos contra o câncer. Estamos realmente juntos, juntos e juntas. Obrigada a todos vocês. Marilene, muito obrigado pela sua fala. É sempre importante ouvir pessoas que vivem o dia a dia dos pacientes, tentam representar, tentam organizar através de organizações não governamentais. Nós entendemos e conhecemos bem o quanto é difícil fazer isso no dia a dia e conseguir avançar dentro das nossas cidades, né? Nesse aspecto mesmo de envolvimento das pessoas, tentar trazer um pouquinho mais de carinho e de cuidado, né? Vamos em frente. Muito obrigado aí pela tua participação. Na sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Gélcio Mendes, que é médico oncologista, coordenador assistencial do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, e substituto da diretoria-geral do INCA. Olá. Meu nome é Gélcio Mendes, eu sou oncologista clínico e é com grande prazer que eu estou participando desse fórum, Todos Juntos contra o Câncer do Rio de Janeiro, nesse tema sobre o impacto da pandemia na assistência oncológica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar nessa apresentação. Quando a emergência em saúde pública surgiu, né, isso a gente está falando da metade do mês de março de 2020, nós tivemos como primeira medida a criação de um comitê de crise sanitária, que se começou a debater e entender, trazer os dados científicos para dentro da nossa instituição. Então, desse comitê, nós tínhamos participantes das comissões de infecção hospitalar, da pesquisa, da administração, conforme já foi dito, questão de insumo, EPI, medicamentos, né? Representantes de todas as áreas clínicas do Instituto. Também tivemos participação do grupo da prevenção, né? Prevenção do câncer, e do grupo do ensino. Por quê? Porque muitas das nossas ações envolviam intervenções de ensino. Então, o que a gente trabalhou? Manutenção de assistência aos pacientes, atenção oncológica, segurança do paciente e equipe, e o que aconteceu em termos de rastreio e diagnóstico precoce. E, por fim, o fenômeno que a gente observa, o empobrecimento da população e as consequências na atenção oncológica. Com relação aos pacientes, a primeira visão que nós tivemos foram que os sintomas da Covid poderiam ser perfeitamente aos das complicações do câncer e das surreal, os negócios. Esse paciente não tá... febre, a tosse, a dispneia, no resolve a controlação. Resolve a controle sanitária. Como num paciente com né? A gente observou elevada ocupação de leitos hospitalares, porque os pacientes com Covid, efetivamente, muitos foram acolhidos no INCA. Qual foi a nossa política naquela ocasião? Nós optamos por manter internados aqueles pacientes que estavam em quimioterapia, que estavam em processo de cirurgia, aqueles pacientes que estavam em progressão de doença oncológica, seja em avaliação para tratamento, seja aquele já fora de possibilidade de tratamento. E com isso a gente trabalhou na lógica da transferência dos pacientes que estavam em acompanhamento, em controle clínico, e isso já foi salientado, a doutora Clarice trouxe
a exposição, que a rede certamente absorveu um contingente expressivo desses pacientes. Mas se a gente entender que a nossa clientela com câncer compunha grande parte do que nós chamávamos de grupo de risco, seja para óbito, seja para complicação grave do Covid, nós tivemos muitos casos internados. Em pacientes com câncer avançado, uma discussão que surgiu foi Covid com um evento terminal nesses pacientes. Efetivamente, a gente teve um número expressivo de pacientes com câncer avançado que vieram a falecer em decorrência da Covid. Essa lógica da segurança do paciente em equipes, nós já em abril de 2020 implantamos testagem para Covid com RT-PCR aqui no INCA, e esse foi um grande trabalho da nossa pesquisa. Infelizmente, tivemos que interromper várias pesquisas em andamento para poder assumir todo esse PCR feito aqui na nossa unidade. Nós começamos a fazer PCR tanto dos funcionários como dos terceiros residentes e dos pacientes. Nós passamos a fazer PCR de todos os pacientes que seriam candidatos à cirurgia. Nesse período, nós fizemos mais de 6 mil testes de Covid aqui dentro do INCA, né, de RT-PCR. Outro desafio foi a aquisição e manutenção dos estoques de EPI. Então, conforme também já foi salientado, a crise das máscaras N95, o problema dos capotes, o problema das toucas, a crise das luvas, enfim, esse comitê de crise ele veio bem a calhar porque foi um momento de grande tensão em que nós conseguimos avançar. Também a questão de medicamento, né? Tivemos, como já foi salientado, a questão dos analgésicos, dos sedativos, que também trouxeram impacto. Outro aspecto, e isso a gente teve que lançar a mão das nossas equipes de ensino, foi o treinamento das equipes para o uso dos EPIs e para veicular a informação sobre a Covid, né? Ao mesmo tempo evitando o pânico, mas trazendo informação científica de alta qualidade para os profissionais. Criamos áreas restritas, os chamados covidários. Isso, evidentemente, traz um problema sério, que é a diminuição no leito disponível para o paciente cirúrgico, para a intercorrência do tratamento oncológico. Nós tivemos grandes áreas, grandes alas do INCA dedicadas à Covid. O problema todo é que câncer é uma doença progressiva e, diferente de doenças em que a gente pode adiar durante meses, às vezes anos, o tratamento, o câncer que você não trata hoje, provavelmente daqui a 4 ou 5 meses não é mais passível de tratamento ou demanda um tratamento mais cruento, mais agressivo, ou mesmo perde a oportunidade de fazer o tratamento. Então, com isso, a gente entendeu desde da primeira hora a necessidade de manter a atenção oncológica. O que foi feito por nós e pelo mundo inteiro foi ajuste de protocolos. Então, limitar deslocamento. Aquela quimioterapia que, por exemplo, era feita em uma aplicação semanal, o que a gente conseguiu passar para fazer uma aplicação a cada 3 semanas ou uma vez por mês a gente fez. Tivemos uma preocupação em usar esquemas menos imunossupressivos. Na radioterapia, o uso do hipofracionamento contribuiu para diminuir o deslocamento dos pacientes. Também se observou uma maior utilização dos tratamentos neoadjuvantes. Para quê? Para a gente tentar desafogar um pouco o hospital dos pacientes com Covid naqueles momentos de maior crise, de maior redução da produção cirúrgica. E na área cirúrgica, certamente, segregação e testagem do paciente cirúrgico era fundamental. Por quê? Porque a gente observou elevadas taxas de complicação, inclusive mortalidade, em especial naquelas cirurgias abdominais. Isso foi o que aconteceu com a nossa produção ambulatorial. Esses são dados do Tabnet municipal. Então, o que a gente observa? Essa linha azul mais clara é a linha do tratamento adjuvante. A gente observa alguma queda no número de tratamentos adjuvantes. Isso tem relação com o quê? Diminuição da produção cirúrgica. Os primeiros 6 meses dessa série, então aqui é o 5 ou 6,
representam os meses de outubro a março de 2020. E aí a gente observa aquela queda acentuada dos procedimentos que aconteceu entre março e maio de 2020. Né? A gente observa, nessa linha cor de laranja, um aumento na quantidade dos procedimentos de quimioterapia paliativa e observando a linha amarela cá embaixo, a gente observa um aumento transitório dos procedimentos de quimioterapia neoadjuvante, mostrando uma preocupação em manter o tratamento oncológico, mas postergando a cirurgia. Quando a gente observa as internações, efetivamente, conforme o doutor Rodrigo comentou, houve uma perda de capacidade de internação. A gente vê que essas são as internações no INCA nesse período, né? E a gente vê que mesmo hoje o total de internações se encontra abaixo daquilo que era praticado no final. E o teto do Estado de Janeiro está congelado lá na pandemia. Aqui tem um outro tema que também já foi, que é a nossa questão do povo citológico. O INCA tem uma sessão chamada Sessão Integrada Técnica da polpcitologia, né, da citopatologia, que faz uma boa parte dos exames citopatológicos do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente observa que a gente sai de um patamar em torno de 18 a 16 mil exames por mês e cai ali mais ou menos entre março e junho de 2020 para alguma coisa em torno de 2 a 3 mil exames mês. Isso tem um impacto no rastreio. Sempre lembrando que o rastreio do câncer de colo de útero é preconizado que se faça a cada 3 anos, naqueles casos em que o exame é normal. Então, certamente, esse tanto de exame que deixou de ser feito está batendo a porta agora para a gente. Tá? Quando a gente olha essa produção ambulatorial, então, aumento na quimioterapia paliativa, tá? E queda no tratamento adjuvante. Isso aqui é a produção no estado do Rio de Janeiro de citopatologia, como o INCA talvez seja um dos grandes prestadores. A gente vê que as curvas do estado são bem semelhantes às curvas do INCA. A gente observa uma diminuição do número de anatomopatológicos naquele momento do pico da primeira onda da pandemia. Também no estado do Rio como um todo, a gente observa um aumento na produção de quimioterapia paliativa, tá? É interessante, nessa linha azul mais clara, uma estabilidade na quimioterapia adjuvante. Do ponto de vista cirúrgico, o que acabou acontecendo no Rio de Janeiro, no INCA, espelhou bem a realidade do estado. Quais que são as conclusões que a gente chega no final desses 2 anos de pandemia? Uma questão é uma maior proporção de casos avançados, ou seja, aqueles casos já com doença metastática que vão ser candidatos só à quimioterapia paliativa ou aquelas situações em que a gente usa a quimioterapia neoadjuvante com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor. Hoje a gente observa que no estado como um todo, a oferta de serviços de internação e procedimentos ambulatoriais se mantém relativamente estável dentro dessa série toda. Mas, conforme já foi dito também, grandes players na atenção oncológica do Estado são hospitais públicos, quer hospitais federais, né? Quer os institutos, quer os hospitais universitários. Certamente a gente observou uma grande reorganização dessa rede assistencial. Uma coisa que sempre é importante a gente pensar é a questão do papel das instituições privadas e filantrópicas, que provavelmente aumentaram a oferta de serviços. Um dos cases que a gente tem como olhar para isso é a questão do caso da radioterapia, em que houve um aumento na oferta de radioterapia em instituições que antes ofereciam menos, né? E hoje a questão da compra de serviço, que é outro problema que a gente vai ter que enfrentar.
E a questão do redimensionamento da rede de diagnóstico. Certamente foi muito falado a questão de toda a preocupação com a linha do cuidado oncológico. Essa é uma preocupação nossa há muito tempo e a gente precisa de estar exercitando esses fóruns de discussão de como trabalhar a rede, não só de diagnóstico, como de tratamento, de que forma acoplar essa rede diagnóstica com os NACOM. É uma notícia muito bacana essa iniciativa que está sendo conduzida pelo Dr. Rodrigo no município de Niterói, e a gente tem muito interesse em saber como vai ser o andamento dessa iniciativa, inclusive a possibilidade de replicação em outros cenários. Eu agradeço muito o convite de participar. Acho que esses fóruns sempre são muito importantes para a gente estar debatendo o que a gente está fazendo, o que cada um dos entes está fazendo. Debate com ele ainda. Estamos ainda de a nossa atenção oncológica como um todo. Obrigado a todos. Boa tarde. Dr. Gelson, muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho que essa experiência que você relatou, que o INCA se organizou, se preparou e conseguiu enfrentar essa catástrofe, que é a palavra que eu uso para definir o que foi a pandemia nos anos de 2020 e 2021. Eu acho que o INCA conseguiu, que é um grande hospital, né? Para quem nos ouve, o INCA não é só um hospital, são pelo menos 4 grandes hospitais aqui no município do Rio de Janeiro e que tem um papel fundamental na atenção oncológica do município, do estado e até mesmo do país, né? Enquanto hospital, né? Enquanto política de saúde nem se fala, mas enquanto hospital ele tem um papel fundamental aqui. E eu acho que essa experiência que você trouxe para a gente aqui, Elsa, é muito... eu fico muito feliz de ver o empenho que todos no INCA tiveram de enfrentar a pandemia num momento que ninguém sabia nada ainda, né? Ninguém tinha noção ainda de qual era o tamanho dessa encrenca e de que isso ia acontecer com pacientes com câncer, né? Obrigado mesmo, muito obrigado mesmo pela sua apresentação. Nós vamos começar agora um debate, né? Eu queria iniciar esse debate perguntando para o Dr. Gelson. Gelson, nós temos tido notícias de outros países, né, como Portugal, Espanha, que têm reestruturado toda a sua atenção oncológica, até por conta da Covid. São países que têm uma estrutura etária, né, têm idosos em uma proporção bastante significativa, né? No Brasil, a gente, de um modo geral, não tem tanto ainda, mas em alguns lugares específicos do país a gente já tem uma estrutura etária também bastante avançada, né? Mas, de qualquer forma, eles estão repensando as políticas de atenção oncológica até para médio e longo prazo, né? E reestruturando seus planos de atenção e assim por diante. Eu sei que vocês têm uma discussão também, têm pensado, têm refletido bastante sobre isso. Se você pudesse trazer para a gente um pouquinho do que vocês estão pensando e como é que está, mesmo que não seja ainda institucional, mas imaginando o que a gente precisa estar pensando para médio e longo prazo dessa estruturação ou reestruturação da atenção oncológica em função até de tudo que a pandemia trouxe para a saúde no Brasil. Obrigado, Gelson. Fique à vontade para a sua resposta. Obrigado pelas perguntas, né? Esse é um tema que para nós é muito caro, a questão como é que vai ser essa oncologia, né, daqui para frente, né? A gente tem vários desafios que estão postos. O Rodrigo fala muito na questão dos determinantes sociais e a questão de como é que vai ser essa nossa sociedade agora, né, nesses próximos anos. A gente tem no recorte do Rio de Janeiro especificamente, né, uma questão, uma crise, né, econômica séria acontecendo, né, um empobrecimento das pessoas. A gente tem uma questão do envelhecimento, conforme também já foi apresentada, a questão da transição demográfica, da transição epidemiológica. Então, esses todos são desafios que estão postos. Eu acho que o modelo de atenção que a gente tem hoje, totalmente fragmentado, é um modelo que ele precisa ser revisto na questão do câncer. A gente tem um problema muito sério, né? Esses dias a gente estava conversando sobre câncer de mama, e câncer de mama a gente tem um dado que é preocupante, que é o seguinte: o paciente que faz o diagnóstico dentro do NACOM,
ele é tratado antes do que o paciente que ele faz o diagnóstico fora do UNACOM. Então, isso a gente está falando em grandes alças, em grandes loopings, né, que o paciente faz até conseguir começar o tratamento. Mas a gente passa a ter dois cenários diferentes. Um cenário que é o do paciente que faz o diagnóstico e é tratado rápido, e o paciente que não faz o diagnóstico naquela unidade e tem uma demora adicional em torno aí de 30, 40 dias. Está claro que a criação de uma rede, a criação de fluxos, de rede de direcionamento do paciente mais ágil é completamente necessário. No nosso tocante aqui do município, da região metropolitana aqui, né, que a gente observa, em especial na metropolitana 1, na verdade, uma rede oncológica que ela pouco mudou nos últimos 30 anos, em termos de número de unidades. Talvez algum aumento nos universitários, mas a realidade é que, em termos de oferta de tratamento, mudou muito pouco. E frente a uma doença que hoje a gente cada vez tem mais pacientes e que cada vez mais a gente tem linhas de tratamento para cada paciente. Então, esse é uma questão que a gente precisa estar efetivamente olhando, né, e pensando de que forma que a gente vai intervir. É muito importante essas discussões, por exemplo, com a regulação. A gente começou um trabalho de avaliação clínica dos pacientes internados nas unidades. Clarice participou, está participando, na nossa equipe aqui do NIR, do INCA, participando também. Então, é uma questão de você, estratégia de comunicação entre um médico demandando o atendimento de um paciente e um especialista remotamente. Acho que esse vai ser um caminho virtuoso para a questão da teleinterconsulta. Então, acho que tem uma série de tecnologias que a gente vai poder lançar mão em pensar na estruturação da rede e em pensar em utilização de tecnologia na facilitação do acesso dos pacientes. Então, essas são algumas coisas que a gente tem apostado muito, né, que vão ser necessárias, né, nos próximos anos. Obrigado, Gelson, pelos teus comentários aqui nesse debate, né? Eu acho que isso enriquece muito essa nossa conversa, nessa tua experiência e essa visão de futuro também. Eu também acredito que a incorporação de novas tecnologias, não só tecnologias duras, né, de equipamentos, medicamentos, etc., mas também de novas formas de fazer, né, a saúde, de buscar a saúde, né? A teleconsulta, a telemedicina, a telesaúde, talvez possa ajudar muito, associada a uma regulação muito organizada, talvez possa ajudar muito a oportunizar melhor o paciente na sua trajetória terapêutica. Mais uma vez, obrigado aí pela tua participação e vamos em frente, né? Vamos em frente, que tem muito que a gente fazer na busca da equidade da atenção oncológica no nosso estado e no nosso país. Obrigado, Gelson, obrigado a todo o pessoal do INCA em teu nome. Um abraço. Dando continuidade no nosso debate, eu vou solicitar que a doutora Clarice conte um pouquinho para a gente, conte da experiência da regulação nesse momento dos anos da Covid, né, que foi mais intenso em 20 e 21, mas que nesse momento também foi um momento de uma grande organização da regulação, né? E algumas coisas muito importantes para um processo regulatório, que aí, gente, também vamos lembrar o seguinte: a regulação, ela não gera oferta, a regulação, ela organiza essa oferta e torna o trajeto do paciente o mais oportuno possível, ou seja, ela tenta encurtar o máximo possível o tempo da trajetória do paciente entre os pontos de atenção da rede, entre o diagnóstico, o tratamento, o seu segmento. Ela não gera essa demanda, ela não gera essa oferta, ela organiza isso. Muitas vezes a gente briga com a regulação porque ela tem muita fila, mas não é só da regulação, o problema é muitas vezes a questão da oferta. E a regulação estadual, ela fez algumas coisas muito interessantes na integração do SISREG, né, que é o sistema de regulação que o Ministério da Saúde oferece, e o sistema estadual de regulação, que aqui no Rio de Janeiro é chamado de SER, né?
a Secretaria Estadual de Saúde conseguiu fazer com que esses sistemas se tornassem muito transparentes. Hoje, pela internet, você entra e vê como é que estão se organizando as filas, vê quem que... Não o nome da pessoa, obviamente, mas ver como é que está se organizando, qual a quantidade de exames disponíveis e assim por diante. Eu acho que isso daí é um produto, eu não costumo usar a palavra bom, porque na saúde essas coisas são meio complicadas, mas isso foi um esforço enorme por parte da regulação, que com certeza está trazendo e trará muitos resultados positivos para a gente. Talvez fosse legal, Clarice, se você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que isso se deu, né? E fica à vontade aí para a tua resposta. Obrigado. Realmente, assim, a gente brinca que a culpa é sempre da regulação, né? O paciente, é como se a gente não quisesse, né, colocar o paciente na vaga, ou então as pessoas ligam e falam assim, adianta o paciente. A gente agendou o paciente na primeira vaga disponível dentro daquele perfil. Então, assim, essa colocação é muito importante, o esclarecimento. A regulação não é um mero agendamento, é uma qualificação, né? E ela serve, a gente hoje no Sistema Estadual de Regulação, a gente consegue fazer alguns diagnósticos de carência e ajudar ao planejamento de novas ações, né? Então, a gente conseguiu, ao longo desse tempo, algumas ações junto apoiando a Secretaria Estadual de Saúde para reverter algumas situações que estavam críticas, e a gente segue fazendo isso. Em relação à transparência, a gente, dentro do site hoje da Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem um painel que mostra que qualquer paciente, qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso. A gente mostra oferta, o número de pacientes agendados, o absenteísmo em cada recurso ofertado. Então, com isso, a gente consegue mostrar para as pessoas e o número de pacientes que entram por mês. Então, a gente consegue deixar claro que o problema da regulação naquelas filas que são mais complicadas e que geram até a necessidade desse acompanhamento, desse monitoramento, qualquer um pode ver lá, que a gente tem uma demanda, às vezes, muito maior do que a oferta e que, de fato, as vagas são ocupadas, né? E aí a gente tem um alto índice de absenteísmo. Então, tudo isso gera dado para que a gente possa dar suporte e apoio para a Secretaria e para as secretarias municipais também, para a gente conseguir se reorganizar de uma nova forma. Então, para quem quiser, depois eu deixo o linkzinho do painel, está dentro do site da Secretaria Estadual de Saúde, qualquer um pode acessar. Tem isso e tem a fila, o portal da transparência, para saber a posição que o paciente está em fila aguardando. Lembrando que essas filas são dinâmicas, né? Porque se fosse só ordem cronológica, a gente não precisava também de regulador, a gente fazia um mero agendamento eletrônico, né? Então, essas filas são dinâmicas, mas ali qualquer um pode acompanhar a sua situação. Obrigado, Clarice. Eu acho que a regulação ela é fundamental que ela exista, né? E como você disse, ela qualifica todo o processo. E para o planejamento em saúde também ela dá pistas importantíssimas de como é que está se organizando, né? Então, é algo que durante muito tempo no estado do Rio de Janeiro apareceu em manchetes, jornais, às vezes até policiais, nessa discussão, mas é isso mesmo, a regulação ela tem que organizar isso e fazer com que flua da melhor forma possível, né? Mas precisa da oferta. O Dr. Gelson, no nosso debate, falou um dado importantíssimo. Há mais de 20 anos que você não cria vagas em oncologia no estado do Rio de Janeiro, né? Muito pelo contrário, o Rodrigo também apresentou isso. Você teve, ao longo dos últimos 5 anos, um fechamento de vagas, de leitos, principalmente dos hospitais federais. Aqui no Rio de Janeiro, para quem nos ouve que é de outro estado, tem uma importância fundamental na atenção da alta complexidade os hospitais federais, os institutos federais e as universidades, que aqui, em sua grande maioria, são federais. Então, quando você tem um impacto de fechamento de vaga desses hospitais, isso daí é uma tsunami para a população, para os sistemas de saúde e para os municípios. Então, é fundamental a gente recuperar essa capacidade de leitos dos federais, né, dos hospitais, dos institutos federais, para eles entrarem novamente de uma forma muito intensa dentro do sistema. E aí, Rodrigo, eu te pergunto, eu acho que assim, essa experiência do município, eu acho que o município, ele obviamente, ele tenta buscar
resolver 100% dos seus problemas, do problema de saúde do seu munícipe, mas é óbvio que uma parte dessa alta complexidade, muitas vezes o próprio município não resolve e deve ser encaminhado, né? E o papel da regulação é exatamente fazer isso, né? Mas o município de Niterói, através dessa ideia, né, dessa perspectiva de vencer o câncer, né, que está chamando de Niterói Vencendo o Câncer, tem organizado não só a saúde, mas buscado também conversar com outras áreas da sociedade para trazer essa discussão. E você falou uma coisa que eu fiquei bem contente de ouvir, que é usar a organização da oncologia para, com essa organização, puxar o fio, né, daquela coisa que está aquele emaranhado, aquele novelo, puxar um fio e, a partir daí, começar a organizar o sistema como um todo, né? Eu acho que isso é muito interessante e isso pode funcionar, isso tem uma potência muito grande de organização de rede, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, né? Sobre essa ideia do Vencendo o Câncer, sobre essa ideia de usar outras áreas da sociedade, que não só a área da saúde, no envolvimento desse projeto de Niterói Vencendo o Câncer. Obrigado, Adriano. Bom, acho que essa pergunta é importante, a gente dá a oportunidade de, inclusive, detalhar um pouquinho, que por questão de tempo também, eu acabei me alongando na questão de conjuntura, por questão de tempo eu não consegui aprofundar, e de certa forma era parte da minha encomenda. Acho que a gente tivemos alguns pressupostos. Um deles é o câncer, como ele desafia todo o sistema de saúde, da promoção da saúde até a reabilitação e tratamento paliativo, ele tem uma possibilidade, além de uma necessidade, ele dá uma possibilidade para a gestão municipal e local regional de ser um fio condutor no processo de reorganização. E aí, quando a gente fala do câncer de mama ou do câncer de colo de útero, dois cânceres absolutamente relevantes do ponto de vista social, do ponto de vista epidemiológico, sobre vários elementos, eles têm essa perspectiva. Do ponto de vista da ciência, está consolidado o rastreio e todo o processo de tratamento, então a gente tem uma discussão que a gente não precisa fazer, e a gente tem o desafio de organizar esse processo. Quando a gente fala, e aí o esforço de Niterói, ele foi um esforço de tentar dar concretude para a discussão que ela já está consolidada dentro do sistema de saúde brasileiro, que é esse conceito da linha de cuidado. Essa linha de cuidado não ser uma abstração ou simplesmente algo que está num sistema de regulação, mas ser algo concreto. Então, esse esforço, o que é a linha de cuidado, que eu acho que falando isso, eu falo um pouco sobre o Niterói Vencendo o Câncer e sobre um programa dentro do Niterói Vencendo o Câncer, que é o Niterói Mulher, que é o enfrentamento concreto do câncer de colo de útero e câncer de mama na cidade. Então, a gente tem um esforço de organizar. Primeiro, ele é, de certa forma, uma aposta de que eu vou produzindo uma espiral de planejamento com um certo ciclo que tem uma aposta de que ele vai melhorando e qualificando o sistema. Então, a gente fez inicialmente um processo de planejamento e programação. Então, eu tenho essa população feminina com esse público-alvo para rastreio das duas doenças. Cada rastreio vai definir que eu preciso de um conjunto de procedimentos, como biópsia, como punção, como procedimentos também, esteroscopia e outros processos. Então, eu programei e coloquei isso olhando para a minha população. Portanto, um esforço de sair da discussão de qual é a fila, mas fazer uma discussão de qual é a necessidade que vai se apresentar. Esse esforço a gente fez com a ajuda, inclusive, já no diálogo iniciado ano passado com a Fundação do Câncer, e a gente, a partir daí, começou esse esforço de programação e de apuração de necessidades, organizou um esforço e um plano de investimentos. Então, a gente percebeu que era necessário a gente ter, na região metropolitana, pelo menos mais dois UNACONs. São Gonçalo abriu recentemente, Niterói acaba de abrir, já a partir de março, atendimento a câncer, a partir de 1º de julho, inclusive, já ofertando vagas no Sistema Estadual de Regulação. Então, era necessário enfrentar era necessário enfrentar a alta complexidade, o tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico. Mas era necessário enfrentar uma quase que ausência histórica do sistema de saúde, que é a atenção especializada ambulatorial capaz de dar o diagnóstico e, no final das contas, é um dos principais processos que travam e que podem levar a desfechos, demora no atendimento e no tratamento, do acesso ao tratamento e, portanto, desfechos favoráveis.
O Dr. Gelson falou disso de forma muito importante. Se eu sou diagnosticado dentro de um NACOM, eu avanço no diagnóstico, na patologia e, portanto, no tratamento. Se eu sou diagnosticado, se eu tenho BIRADS 0, por exemplo, em outro lugar, como um município do interior, o meu processo e o meu desafio é muito maior no sentido de ter acesso aos procedimentos. Então, a gente organizou isso, a gente compreendeu e fez um esforço de organizar e mobilizar. Sociedade civil organizada, então, um conjunto de entidades que debatem tanto o Outubro Rosa, a gente tentou dar sentido para isso, porque já vinha um incômodo desses movimentos, de que não era só Outubro Rosa fazer mamografia, isso não estava resolvendo, ao contrário, a mortalidade por câncer de mama no Brasil e também na cidade de Niterói estava aumentando, porque eu tinha outros problemas na fila, e a gente identificou a necessidade também de enfrentar um outro problema, que eu não tive a oportunidade de falar, mas que o Dr. Gelson falou também sobre esse processo, que a regulação esbarra nisso, porque com a fragmentação da oferta, isso não é só na oncologia, o paciente, e é por isso que o nome do projeto é Navegadoras, a gente consegue dizer que uma paciente com suspeita de câncer se vê sozinho, numa jangadinha, com um mar revolto e ninguém para ajudar. Porque de verdade, a gente tem uma dificuldade enorme de garantir apoio e suporte para um paciente que tem esse diagnóstico, mas principalmente a gente não consegue apoiá-lo neste processo. Então, aí é óbvio que a regulação ou quem estiver na frente dele negando o problema vai ser a questão. E aí vai ser quem vai ser o que vai ser reclamado. Eu acho que esse é um elemento importante porque ele tem um deslocamento importante que a gente está trazendo também com toda a discussão do Sistema de Saúde de Niterói e no Plano Municipal de Saúde Participativo, que é dar concretude para a afirmação de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se saúde é um direito de todos e um dever do Estado, é sim responsabilidade e corresponsabilidade do cidadão cuidar de sua saúde e garantir acesso, mas é responsabilidade eminentemente do Estado apoiar esse processo de garantia. Para isso tem regulação, e se é direito, nós vamos discutir necessidade, para isso é necessário regulação, não dá para a gente ter oferta ou tempos iguais para as pessoas acessarem o mesmo recurso, sendo que as pessoas podem ter necessidades diferentes, então a necessidade, porque somos iguais perante o mundo, então a gente não pode ser discriminado, então a nossa necessidade que vai definir o nosso lugar na fila, ou se eu vou acessar mais rápido ou mais devagar. Só que a gente fazer isso junto com a regulação, a gente está fazendo um esforço de ter uma navegadora, então para esse mar revolto ficar um pouco menos amedrontador para o cidadão, eu vou ter um apoio para ele, alguém que vai ser uma referência, que vai ter lá telefone, vai conseguir falar com o paciente com telefone, vai acessar e articular com a regulação, tanto municipal, no diálogo, do sentido, porque não é possível a gente tratar uma pessoa que tem suspeita de câncer igual a uma pessoa que está fazendo endoscopia porque tem azia. E a gente precisa organizar, a gente precisa garantir a classificação desse risco a partir do próprio risco objetivo e da magnitude da doença que está colocada. Então, essa pessoa... Mas mais do que isso, o câncer, como qualquer doença, ela é um fenômeno social, ela é complexa. Ela abala a família e a gente precisa também, a gente tem uma aposta, a gente vai começar a implantar agora no mês de julho, a gente tem uma aposta de que essa navegadora, além de ser um apoio para a regulação, para comunicar, para não deixar a pessoa faltar, para lembrar de todos os processos, para acesso aos procedimentos médicos, ela também acessa outros pontos de atenção da rede capazes de apoiar do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo essa pessoa. Só uma vírgula, isso não significa esvaziar o papel da atenção primária e da saúde da família nesse processo. Significa que somente a saúde da família não está dando conta, a gente precisa dar apoio para reforçar uma rede de apoio que é social, mas que é estatal também para esse paciente, para ele enfrentar esse desafio. Rodrigo, eu acho que foi fantástica a tua fala, né? Eu acho que traz para a gente é um momento que a gente precisa acreditar mesmo em que fazer saúde, né, do ponto de vista público, é possível e traz resultados concretos, né? A pandemia mostrou que o SUS existe, que sem o SUS a população brasileira, a catástrofe teria sido muitas vezes pior do que foi, né?
e que ele está aí, que precisa, nos próximos anos, cada vez ser maior, né? E aqui a gente viu hoje que é possível, a partir de um município, da organização, da regulação desses procedimentos e de um hospital enorme, complexo como o INCA, nós conseguimos juntar esforços para quê? Gente, o para quê é simples. Fazer é muito complicado, mas o que a gente quer fazer é simples. A gente quer diagnosticar o mais rapidamente possível uma pessoa que tenha câncer. A gente quer que essa pessoa chegue no tempo mais oportuno ao tratamento. E a gente quer que esse tratamento seja o melhor possível, com a melhor qualidade possível para ele. Por quê? Porque câncer hoje é uma doença que tem cura. 80% das pessoas que têm câncer e que são diagnosticadas precocemente, curam. Não é que controla, que vai viver com isso para a vida. Não, cura, acabou, não tem mais, né? É isso que a gente quer fazer. E isso é possível fazer no SUS, de uma forma muito, 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 muito competente, né? E é para isso que nós estamos aqui hoje, para trazer essa experiência. E aí, quem nos ouve, eu peço muito que vocês compartilhem esse nosso encontro através da hashtag Movimento TJCC, para que muito mais gente possa se mobilizar, possa acreditar nisso que nós estamos fazendo e que possa buscar, junto ao seu município, à sua Secretaria de Saúde, às ONGs que brigam pela melhoria da qualidade da atenção ao câncer, possam buscar isso, diagnóstico precoce, o tratamento, né, e a melhor forma de enfrentar o câncer. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e espero que todos estejam bem. Até logo.